concretamente, um dos meus trabalhos que eu fiz, que eu gosto muito, que é a história da migração nordestina para São Paulo, chama Quando Eu Vim-me Embora, que é uma passagem de uma música, né, do Caetano Veloso até. E aí, a migração, você pega os romances dos anos 30, que muitas vezes a gente lê na escola, Vidas Secas, o 15, um do Graciliano Ramos, outro da Raquel de Queiroz, todos terminam da mesma forma, migrando para São Paulo. Que era seca. Você está naquela seca do cão, você está lá o semiárido brasileiro é o semiárido mais populoso no mundo e você não tem futuro, porque você vive numa pequena cidade, quem manda é o coronel. Se você não fazer o coronel quiser, você tá frito. Então, as secas sucessivas vai destruindo a infraestrutura econômica, mas mantendo o poder político do coronel. Então, você tem, no final do Vidas Secas, por exemplo, você tem um deslocamento. Assim, a Vitória fala pro Fabiano, fala, pô, aqui não dá, eu quero criar os 2 filhos, aqui chega, não dá mais, e vem a migração para o sul. O sul traduz por São Paulo. Então, essa migração, a partir de, especialmente 1945, mas já vem antes, até final dos anos 70, é o maior deslocamento populacional no mundo ocidental. Foi aqui, que ficou conhecido como Paus de Arara, porque na verdade, a maior parte veio por via ferroviária. Os Paus de Arara eram caminhões que a carroceria era adaptada e eles colocavam bancos, cobria, chegavam a colocar 100 pessoas. Você imagina uma loucura, é uma loucura. E em cima cobriam, colocava as malas na parte de cima, tal, que vinha um todo assim. E seja o que Deus quiser, saía do norte da Bahia, depende do lugar. Aí foi, nessa época, a Rio Bahia, em 1949, foi inaugurada a Rio Bahia, que era de terra. Tanto que os relatos de fotos, de personagens com quem eu conversei, pessoas que migraram, e são histórias de vida super bonitas, eles falaram, realmente eles chegavam vermelhos, porque, puta, aquela poeira, você passava 5, 6, 7, e quando o caminhão quebrava, e quando você não tinha mais dinheiro, e tinha cidades que se recusavam a alimentar os paus de arara. O cara queria comprar, não, aqui você não vai comprar, não. Não para, se transmite doenças, porque é toda uma discriminação em relação ao migrante. Eu lembro de um episódio de Montes Claros, em Minas Gerais, que isso, na época, eu vi isso na documentação. Aí o cara chega aqui em São Paulo, com a cara e com a coragem. Muitas vezes ele tem um parente, tem um papelzinho que o sujeito diz que mora na Moca, mas ele não tem a mínima ideia onde é a Moca, né? É um primo dele, que sempre teve um que veio primeiro, geralmente é assim. E aí ele vai em busca do cara. Ah, não é na Moca, ele foi para Osasco. Ele fala, pô, mas eu não sei. Achava o parente. Aí ele começava a trabalhar. E aí tem um fenômeno que eu acho fantástico, que o Brasil é um país maravilhoso. Na Inglaterra, a Revolução Industrial, os chamados cercamentos, quando você começa a cercar as propriedades rurais, a população é expulsa para as cidades. Aí vem a Revolução Industrial, especialmente no final do século XVIII, né, a primeira fase. Então você tem um deslocamento. Isso demora cerca de 2 séculos, esse deslocamento. Aqui no Brasil, o cara saía do Sertão Central, vou pegar aqui Xeramobim, que é uma cidade que eu conheço no Sertão Central do Ceará. O cara saía de lá, andava a pé não sei quantos, com a família, conseguia pegar um trem, descia, muitos vinham a maior parte por via ferroviária. Chegava aqui, com a cara e com a coragem, aqui no Brás, na hospedaria que tinha aqui na hoje Estação Roosevelt, né? Chegava aí. Aí era anotado que ele era, o que ele ia fazer? Profissão, não tinha nenhuma. O cara estava chegando, o cara era um sertanejo, mas ele tinha um primo que morava em Osasco, trabalhava numa fábrica. O que ele ia fazer? E o Brasil crescia muito, uma forte indústria. Ele ia procurar o primo falava, vou tentar ver se eu arrumo um trabalho para você na fábrica. Arrumava. 2 dias depois. Aí você tem aquelas máquinas, que não eram evidentemente tão sofisticadas à época, o primo que trabalhava na máquina lá ensinava para ele. Em 3, 4 dias ele sacou como era a máquina. Uma semana depois, a produtividade dele era quase igual ao do primo. Então ele dava um salto em 2 semanas, saindo de Quixeramobim, chegando a Osasco, o que na Inglaterra demorou 2 séculos. E se adaptava a um novo regime de trabalho, e veja a produtividade dele. Ele trabalhava no semiárido, a produtividade era quase 0, e salta para uma indústria. Pô, você tem um salto evolutivo fabuloso. E aqui, naquela época, era exigido 2 documentos. Carteira do trabalho, senão a polícia falava TG preso. Precisava ter a carteira de trabalho, senão era vagabundagem. TG preso, era o famoso TG preso. Precisava só a carteira. E outro documento, de eleitor. Eram os 2 documentos que eram fundamentais. Não era a carteira de identidade, isso é a posteriori, como elementos mais importantes. E o título eleitor, veja, a carteira do trabalho, ele ia ser registrado. Você imagina, lá no Ceará, ele nem sabia que era carteira do trabalho. Não sabia que era fábrica, que era registro, que era salário. E ter direitos sociais, porque tinha CLT. Aí falaram para ele que tinha um tal de sindicato. Mas eu não sei quem é o sindicato. É um cara que trabalha aqui? Não, o sindicato é a organização. Se filiava. E aí recebeu o título eleitor. Ele ia poder votar. E votar em quem ele queria. Porque lá
em Quixeramobim, ele votava no que o coronel mandava. Falava, olha, você tem que votar. Aqui, daí que tem os fenômenos Jânio e Adhemar em São Paulo, Jânio Quadros e Adhemar de Barros, que são lideranças populistas e muito dinâmicas no campo econômico. Aí ele passa a votar em quem ele quer. Pô, isso é uma tremenda revolução política, uma revolução econômica e uma revolução de vida. Porque ao chegar aqui, o que ele quer? Educar os filhos. Aí há muita demanda pelo ensino público e tal. E o que vai ocorrer? Ele, aqui em São Paulo, vai viver melhor do que o pai dele que ficou lá em Quixeramobim. E o filho que vai entrar na escola vai viver melhor que o pai aqui. Então você tem essa progressão no interior das próprias famílias. Então o progresso está concreto. Toda a zona leste de São Paulo é mais ou menos ocupada nesse período, até São Miguel Paulista, porque tinha algumas fábricas que eram referências aqui em São Miguel Paulista, por exemplo, e que as pessoas, a Nitroquímica, tal, tinha uma série de empresas que as pessoas vinham, e tanto que São Miguel, uma época ia chamar São Miguel dos Nordestinos, teve até um plebiscito, mas depois acabou ficando só como São Miguel tal. Na zona sul de São Paulo, idem também, a forte presença nordestina, e aí você tem, e no ABC, o Lula é produto desse processo histórico, né? São Bernardo, São Caetano, Santo André, e a região metropolitana, e mesmo o interior de São Paulo, que recebe muitos imigrantes, muitas cidades têm até nome de cidades baianas, por isso que elas passam a receber depois o nome Paulista, porque era idêntico ao nome que tinha na Bahia. Entendi. E não pode ter duas cidades com o mesmo nome. Então, então você tem aquele crescimento. Então o país dava tudo certo. No futebol, campeão do mundo em 58 na Suécia. Quem diria, né? Uma seleção que estava um quebra-pau aqui em 57, 58, sobre quem seria o técnico. Tanto que é bom lembrar que Pelé e Garrincha não estão nem no primeiro nem no segundo jogo, né? O Zito, que entra depois, as pessoas falam, como um carinha que tem 17 anos vai entrar como titular da seleção brasileira? E o Garrincha, tal. Pô, e aí foi tudo, foi o jogo contra a União Soviética, 2-0, o Brasil campeão do mundo. Aquilo teve um significado para nós, e o Nelson Rodrigues é o nosso maior intérprete, porque o futebol para o Nelson Rodrigues é pretexto para explicar o Brasil. E aí vem a literatura, é aquela coisa maravilhosa, fantástica do texto. Aí, por o Brasil... Rodrigues era tricolor, não é? Tricolor, Fluminense fanático, tal, né? Uhum. Uma figura. Que recado você dá aos jovens? Envelheçam. Tal.